Essa semana a gente está nas últimas semanas vendo, entre outras coisas, aquelas milhares de pessoas que estão fugindo de Myanmar para Bangladesh. Aquelas cenas são terríveis. Isso é uma coisa que acontece todos os dias. Hoje são eles. No mês passado foram outros povos, Sudão do Sul, e tantos lugares na Terra, no nosso mundo, pessoas como nós, com filhos, com pais, com avós. Criança, aquela que você pega a criança, o médico medindo a grossura do braço com uma fita, né? Uma coisa que eles têm, prática, que diz lá quanto é que está medindo, e aquilo é um índice de inanição, de perigo, de falta de segurança alimentar. É muito triste ver tudo isso. E é fácil a gente se perder nesse turbilhão de más notícias e esquecer de ver essa perspectiva maior. Que o mundo jaz no maligno, que o que a gente vê e experimenta hoje dentro de nós e fora de nós, em pequena escala ou em larga escala, é fruto do pecado. E que a igreja, como nós vimos no domingo passado, por isso que eu mencionei domingo passado, ficou aquele ganchinho, né? A igreja é o veículo da verdade nesse mundo. Ela é que porta a verdade. Como nós lemos no domingo passado, no final do capítulo 3 de 1 Timóteo, nós demos uma avançadinha, hoje nós vamos pegar a primeira parte do capítulo, a maior parte do capítulo, mas como vimos, a igreja do Deus vivo é a coluna e alicerce da verdade. A igreja é que sustenta, que porta, que leva essa verdade, que apresenta essa verdade, que até no sentido de alicerce significa que ela vive essa verdade. Ela é essa referência hoje no mundo de que existe um Deus, de que existe um Salvador, de que existe um futuro, de que há esperança, de que o mundo precisa de salvação, de ser resgatado do pecado e as consequências do pecado em todas as dimensões, individual, social, humana, em todos os sentidos, física. Esse é o resgate que está em curso. O Evangelho é um anúncio de boas notícias, de que existe vida plena, disponível para o ser humano. Uma vida que começa aqui, uma vida que suporta todas as consequências do pecado com esperança, porque sabe que Deus está fazendo uma transformação no universo, e nós podemos fazer parte disso. Nós podemos fazer parte disso. Esse é o papel da igreja. 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 15. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. E vimos também que uma espécie de hino, de uma profissão de fé, uma declaração no final do livro que diz que qual é a mensagem que a igreja prega? Qual é essa verdade que nós levamos e mostramos para o mundo, comunicamos para o mundo? Que Cristo foi revelado em corpo humano e justificado pelo Espírito. Que Ele foi visto por anjos e anunciado às nações. Que Ele foi crido em todo mundo e levado para o céu em glória. São três duplas de ideias aí, que a gente não vai aprofundar muito hoje, mas é bem interessante porque ele coloca duas dimensões sempre em contraste e também complementando uma a outra, o humano e o espírito. Deus encarnado, justificado pelo Espírito. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Visto por anjos e anunciado às nações, ou seja, Cristo é o Cristo que é o Salvador das nações, mas Ele também é o Cristo cósmico, o Cristo do universo, o Cristo que reina sobre todos os poderes do universo, da criação. Ele não é simplesmente o Cristo da terra, Ele é o Cristo do universo, do céu, do cosmos, dos anjos e das nações. E Ele foi crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Essas ideias estão aí mostrando que a nossa mensagem é uma mensagem abrangente e poderosa. Ora, se a igreja é a portadora da verdade, e se o Evangelho é uma mensagem que tem
impacto multidimensional, universal, não apenas no sentido de povos, mas do cosmos, da criação como um todo, se é isso que Deus está fazendo e Cristo veio inaugurar, cumprir a promessa de Deus do Antigo Testamento, mas inaugurar essa fase de regeneração, de restauração que está em curso. Se essa é a nossa mensagem, se isso é que a igreja tem nas mãos para transmitir, o que veio antes disso, no começo do capítulo, é fundamental. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre quem pode liderar a igreja. 1 Timóteo 3, grande primeira parte, vai falar sobre presbíteros e diáconos. Mas deixe-me fazer algumas considerações ainda preliminares. Em 2012 foi lançada uma campanha, eu não sei se aqui no Brasil, eu não me lembro, mas fiquei sabendo disso depois, lendo sobre liderança. E essa campanha foi lançada pela Audi, e o mote dessa campanha era Never Follow, nunca siga. A coisa deu tão certo, foi em 2002, que essa campanha se proliferou e virou, na realidade, um mote usado por outras marcas, como, por exemplo, a Adidas. Esse é o Paul Pogba, é um jogador que talvez alguns aqui conheçam, para quem gosta de futebol, que joga na Europa. E essa é a ideia. First never follows. O primeiro nunca segue. Deu tão certo que essa ideia foi usada e ganhou prêmio de marketing por muitas marcas. Você vai na internet, você faz uma busca lá, você vai encontrar muita coisa. Mas por que isso deu tão certo? Talvez por aquilo que o Senna diz, que o segundo nada mais é do que o primeiro dos perdedores. Nosso mundo, nossa vida, nossa sociedade, a nossa cultura valoriza quem chega primeiro, quem está em primeiro lugar. O líder é melhor ou é mais importante do que o subordinado. Quem manda vem primeiro. Quem segue é inferior. Esse é o conceito que nós vivemos com ele hoje, e ele está tão arraigado que a gente nem percebe. Norteia a nossa vida. Nós queremos ser maiores, melhores, primeiros. E se você for ver todo o mercado, toda a ideia do consumo, ela gira, entre um dos valores dele, justamente gira nesse eixo. Eu quero mais. Eu quero subir. Eu quero chegar primeiro. Eu quero me destacar. Nós vivemos a geração que pensa dessa forma. E pensa muito cedo. E pensa com muita impaciência. Sempre foi assim. Mas assusta para a gente que é mais velho a celeridade, a ânsia das novas gerações por querer chegar logo no topo. Acontece. Esse é o mundo no qual nós estamos vivendo. E aí a gente lê no começo de 1 Timóteo capítulo 3, abrindo o texto de hoje, o seguinte: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Vocês se lembram que quando Paulo mandou Timóteo para Éfeso e Tito para Creta, a razão dos dois serem colocados nessas duas regiões locais foi para dar uma ajeitada na igreja. E uma das áreas que estava precisando de atenção é justamente essa área da liderança espiritual. Havia problema com o ensino falso. Pessoas estavam ensinando coisas que contrariavam o ensino apostólico, o ensino conforme Jesus Cristo.
A coisa ficava meio desorganizada, faltava uma voz que pudesse ser respeitada, como uma voz autorizada que representava de fato o que Deus queria, o ensino que vem de Deus. E por isso, tanto Timóteo quanto Tito tinham esse papel. Eles deviam estar trabalhando nesse problema, ajudando a levantar o nível da liderança, organizar essa área da igreja. Não há nada de errado na liderança em si. Aliás, se você ler a Bíblia inteira, você vai ver que o líder sempre teve um papel fundamental na história da salvação. Em cada dessas épocas, você lê os livros históricos do Antigo Testamento, você vê que para cada situação Deus levantava, às vezes, a maioria das vezes, levantava alguém, muitas vezes um homem, mas às vezes também uma mulher. Levantava alguém para liderar, para influenciar a sua geração, o grupo ao qual ele ou ela pertencia, para uma mudança, para uma reação na direção de volta à verdade, à obediência a Deus, para fora do pecado e da idolatria. Sempre. O líder é fundamental. Uma igreja não vai ser melhor do que a sua liderança. Essa é a verdade. A liderança, aliás, um país não é, o presidente do país não vai ser melhor do que a população. Na realidade, os líderes refletem aqueles que os elegeram, aqueles que os escolheram. E assim é. No Novo Testamento, um dos trabalhos dos apóstolos, quando eles voltavam e já havia um grupo de convertidos, num segundo momento eles sempre escolhiam alguns que eram mais maduros para liderar, para exercer essa função nas igrejas, nas comunidades locais. É necessário. Deus fez a gente precisando de referências, de olhar para alguém que vai na frente e dizer, esse é o caminho. Não há nada errado em ser líder. E nós temos que lembrar disso. É interessante porque quando eu comecei dizendo que nós somos uma geração que gosta de ser primeiro ou de liderar e desvaloriza quem segue, nós vamos voltar a esse tema. Mas, por outro lado, o que a gente nota hoje é que o conceito, eu não vou entrar nisso, a teoria de liderança hoje está muito mais assim, fragmentada no sentido da hierarquia do que houve no passado. Hoje a gente fala de liderança 360. Você lidera para cima, lidera para baixo, lidera para o lado. E livros e livros e livros e palestras e palestras e palestras são falados, escritos, dados, treinamento para falar sobre esse assunto. É um assunto que está aí. E vocês que são executivos, numa posição de liderança na empresa, vocês sabem o que eu quero dizer. Já devem ter lido muitos livros sobre isso. E coisas interessantes sobre isso. Porque a nossa geração, inclusive não a nossa, já vem de algum tempo, já não tem aquele respeito quase que divino por aquele que está numa posição superior. Nós somos uma geração que questiona. Nós somos uma geração que desconfia. Mas a gente encontra isso em todas as gerações. Isso não é só nosso. Mas hoje isso está de uma forma exacerbada, presente na nossa sociedade. No entanto, quando nós pensamos na igreja como o veículo da verdade que Deus quer transmitir para o mundo, nós vamos pensar que o nosso padrão tem que ser o melhor. E quando a gente pensa em líderes espirituais ou líderes pastorais para a igreja, nós não podemos simplesmente pegar a teoria de liderança dos livros, dos cursos, das faculdades e simplesmente implementar na igreja assim como eles são desenvolvidos dessa forma. De uma forma, talvez pudesse dizer, das ciências sociais. Nós temos que ler as Escrituras e examinar todas as coisas, mas reter aquilo que é bom. A cultura, como nós vimos quando o Nomoto pregou alguns domingos atrás, sempre ela interage com a revelação. Revelação bíblica e a cultura. Os hábitos e aquilo que Deus diz. Sempre vai haver uma tensão e uma interação entre aquilo que Deus fala e aquilo que é comum, ou aquilo que todo mundo faz, ou a maioria faz. Mas nós não podemos fugir disso.
E quando a gente fala de liderança, a gente tem que ver o que Deus queria dizer, através do apóstolo Paulo, para Timóteo, transmitir à igreja de Éfeso. Quando ele diz, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, deve ter o bispo uma vida irrepreensível. Ou seja, se você tem o desejo de um dia ser um presbítero aqui da CB Moema, se isso está no seu coração e seu desejo um dia é pastorear a igreja, porque presbítero, nós vamos ver daqui a pouco, é a liderança pastoral da igreja, a Bíblia está dizendo que isso é algo honroso. É algo que você deve aspirar, pode aspirar sem culpa. Porém, ele não para aí. A frase continua, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. E é importante a gente entender esses termos, porque a Bíblia tem vários termos para descrever essa posição, e eles são muito mais do que títulos. Eles são descrição do que é essa pessoa, o que ela faz. E pelo menos 4 palavras principais aparecem no Novo Testamento, e a primeira é aquela que nós estamos lendo aqui, bispo. Essa palavra de origem grega significa literalmente supervisor. É a ideia de alguém que vai supervisionar o rebanho de Deus, que vai ter essa visão do todo, vai ver como o rebanho está. Vai se olhar de cima, do todo. E é interessante porque a igreja é composta de todos, desde os recém-nascidos até os mais idosos. Todos precisam receber o olhar pastoral da liderança. Todos, a igreja toda. Sim, às vezes a igreja tem um certo programa ou um certo grupo que está mais atendido. Isso é humano. Às vezes a gente não consegue atender todas as necessidades, mas esse é o objetivo. A pessoa que está, o grupo de pessoas que supervisionam o rebanho tem que ter em mente, diante dos seus olhos, no seu coração, na sua mente, a igreja como um todo, todos os segmentos da igreja, todas as faixas etárias, todos os tipos de pessoa. Quem é rico, quem é pobre, quem é inteligente, quem tem dificuldade de raciocinar, quem é rápido, quem é devagar, quem gosta de servir, quem gosta de ficar sentado, todo mundo. A palavra presbítero é de origem judaica. Ela vem de um conceito que vem da sinagoga, dos anciãos. Ela está no sentido, ela está no grego, mas ela vem de um conceito de origem, da ideia, vem do judaísmo. E aí você está falando de experiência, daquela sabedoria que depende de maturidade. Por isso que a palavra presbítero, ancião, o mais velho, revela exatamente essa condição que deve estar presente na liderança pastoral da igreja. Precisa haver maturidade, experiência, porque sabedoria depende de tempo, não só tempo, mas o tempo faz uma diferença. Você vive, você viu, você sentiu, você passou, isso faz diferença. A palavra pastor ou pastorear também é uma palavra, um verbo ou substantivo que aparece, e aí é simplesmente a metáfora do guardador de ovelhas, aquele que cuida das ovelhas. E nós vimos em Efésios 4, quando nós estudamos aqui, que Deus deu para a igreja, alguns como apóstolos, outros como profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o entendimento é que pastores e mestres é um grupo só. É aquele dom que Deus dá à igreja, são pessoas que vão alimentar, que vão cuidar do rebanho, da saúde das ovelhas, do ponto de vista espiritual. E finalmente uma palavra que ocorre pouco, mas ela ocorre, especialmente em Hebreus, no capítulo 13, nós vamos voltar a ela, significa que conduz, a pessoa que lidera. Aí a palavra, talvez uma tradução dela para hoje seria líder, condutor. E no contexto de Hebreus fica claro que o trabalho de conduzir é conduzir na verdade da palavra de Deus. Aliás, em outros lugares do Novo Testamento, Paulo, escrevendo
disse que devem ser reconhecidos aqueles que presidem bem, especialmente aqueles que se afadigam no ensino da palavra. Aqueles que colocam um valor muito alto em transmitir as Escrituras, o que elas significam e como elas devem ser aplicadas na vida. Essa deve ser uma característica, uma qualidade valorizada para quem está nessa função, com essa tarefa de pastorear a igreja. Essas palavras, na realidade, no Novo Testamento, elas são usadas quase que intercambiadamente. Em Atos capítulo 20, Paulo manda chamar os presbíteros em Mileto, no porto de Mileto, os presbíteros da cidade de Éfeso, e depois refere-se a eles como bispos, presbíteros e bispos. Pedro usa as três palavras juntas em 1 Pedro 5, bispo, pastorear, presbítero. Em Filipenses 1:1, Paulo endereça a sua carta aos bispos e diáconos. Ele não usa presbíteros, como em outros lugares, ele fala bispos e diáconos. Quando ele escreve a Tito, ele disse: eu te deixei em Creta para constituir presbíteros, e é necessário que o bispo seja irrepreensível. Então essa ideia de bispo como alguém superior, que cuidava de um grupo de pastores, ou pastoreava pastores de uma certa região, não é uma ideia que a gente encontra no Novo Testamento. Isso é um desenvolvimento histórico posterior. O que eu creio, pessoalmente, eu posso ser contraditado por outra pessoa que pensa diferente, é que as Escrituras não fecham necessariamente que forma de governo deve haver, porque isso é uma coisa muito cultural. Muito cultural. A organização em si do governo da igreja é cultural. Aqui ele menciona presbíteros, como nós vamos ver, e diáconos. E no meio fala as mulheres. E a gente fica sem saber se, na realidade, que mulheres? Mulheres dos presbíteros ou diaconisas? Não está muito claro no texto. E você, quando estuda isso, você vê que pode ser uma ou outra. Ou seja, não havia uma preocupação fechada, hermética, de dizer que toda liderança tem que ser organizada com o número X e uma idade Y. Não existe isso. Existem princípios gerais, que são: o trabalho é um trabalho de gente que tem o jeito para olhar o todo, para ver o escopo das coisas, que pessoas que têm experiência e têm sabedoria de vida e maturidade para exercer essa função, que têm um coração pastoral, e eu não gosto da expressão escovar ovelha, que é muito usado. Gosta de cheiro de ovelha, até um certo ponto. Até um certo ponto. Mas ovelha, às vezes, é difícil escovar, está cheio de nó. E às vezes cheira mal. Então não é sempre que o pastor gosta do cheiro da ovelha e gosta de escovar a ovelha. Eu tenho que abrir aqui o coração com vocês. É difícil. Mais do que escovar e sentir cheiro de ovelha, ele tem que cuidar da ovelha. Não é simplesmente estar lá com a ovelha. Tem que cuidar. Tem que ser essa visão. E é interessante porque você lê no Novo Testamento, todas as vezes que se refere a esse grupo, se refere no plural. No plural. Nós tentamos fazer isso aqui, desde o começo. Essa é a nossa convicção, de que a tarefa de pastorear a comunidade batista em Moema é uma tarefa dividida. Ela é compartilhada. Existe um grupo de pessoas que pastoreiam esta igreja. Eu faço parte desse grupo. Mas eu não estou sozinho. E nós tanto cremos nisso que nós sabemos que vocês que têm pequenos grupos em casa, que pastoreiam pequenos grupos, que lideram pequenos grupos, que ensinam em pequenos grupos, também têm essa função. Também tem essa função. E quando nós pensamos de uma maneira estratégica no pastoreio, vocês são pessoas muito importantes para nós. Porque a gente sabe que lá, na hora do vamos ver, no dia a dia, no que está acontecendo hoje, que eu não sei, você sabe. Porque você está lá. Você vê a lágrima, você sente a dor. Você vê quando perde o emprego primeiro. Você está lá, na ponta.
Mas isso é algo que tem que ser intencional, comunicado, desenvolvido. E, finalmente, alguém que tem como foco guiar na palavra de Deus. Então, essas palavras, no Novo Testamento, são muito mais do que títulos, descrevem, com ângulos diferentes, o trabalho destes que Deus coloca para a liderança do rebanho. Mas o texto continua. E eu tentei fazer aqui uma organização dessas ideias. Dá para ver bem? Dá, mais ou menos. E aqui eu coloquei lado a lado as características que o texto que Paulo fala para Timóteo a respeito dos diáconos e também dos presbíteros. E deixe-me fazer alguma colocação aqui antes da gente entrar nisso. Fica claro que na organização que Paulo estava sugerindo para Tiago implementar em Éfeso, ou que já tinha sido implementado, que é mais possível, você tem esses dois tipos de pessoas, ou funções na igreja. O presbítero certamente é essa função pastoral, mas aí entram os diáconos. E a palavra diácono significa servir, ou servo, servente, servidor. E presbítero simplesmente descreve alguém que tem experiência, né? e que pastoreia. Né? Como nós vimos essas 4 palavras, especialmente o bispo, presbítero e pastor. Então, qual é a relação entre elas? Bom, a gente não vai aprofundar, nem vou ficar citando o autor aqui, acolá, do 2º século, do 3º século, não é o caso. Mas o que a gente conclui é que os dois grupos trabalhavam juntos. E os diáconos, num certo sentido, eram aqueles que cuidavam das coisas que precisavam ser feitas ou implementadas no dia a dia. As tarefas que exigiam logística, organização, implementação, ação. Muito ligado às necessidades físicas dos membros da igreja, ou das pessoas que estavam naquela igreja local. Porque, como hoje, em muitos lugares do mundo, a maioria de igrejas nas regiões que estão fora, talvez, aqui do centro urbano, mas da periferia e no interior, a gente tem um número de pobres e de pessoas passando fome enorme. E uma grande necessidade destas igrejas é cuidar das pessoas carentes, porque elas são os membros das igrejas. Isso já acontecia em Jerusalém. Naquele primeiro momento, a gente viu que tinha uma multidão muito grande que precisava ser alimentada. E havia viúvas, e pessoas idosas, e pessoas que não tinham familiar. E a igreja cuidava disso. Essa é uma das tarefas mais óbvias do diaconato. Desse grupo de pessoas, homens e mulheres, que cuidavam dessas questões práticas do dia a dia da vida das pessoas. Para que os presbíteros pudessem, ou os pastores, fazer como os apóstolos fizeram no livro de Atos, capítulo 6. Quando havia necessidade de organizar a distribuição de alimentos, eles escolheram aqueles 7 homens, cheios do Espírito, de boa reputação, etc., etc., para eles servirem as mesas, ou cuidarem da distribuição de alimentos, para que eles se dedicassem à palavra e à oração. Da mesma forma, o foco da tarefa pastoral é palavra e oração. Essa é a espinha dorsal do trabalho pastoral. É ensinar, transmitir a palavra, andar no meio do rebanho, ajudando as pessoas a implementarem a verdade revelada nas Escrituras nas suas vidas, nas várias situações, orando com elas e por elas, pedindo a Deus por elas. Esse é o trabalho, é o filé mignon do trabalho pastoral. E talvez isso explique o que você talvez note, que eu não me envolvo em algumas coisas. De propósito. De propósito. Talvez você possa ter alguma crítica nesse sentido. Mas, de propósito, eu não me envolvo numa série de detalhes logísticos, técnicos de implementação. Não fui chamado para isso. Não creio que esse é o meu dom. Deus não me deu
não colocou isso no meu coração, mas eu louvo a Deus, porque eu reconheço a grande necessidade e a dívida enorme que eu tenho para com uma multidão de pessoas que põem a mão na massa. Se não fossem pessoas com esse coração, com espíritos, eu gosto de servir também, não é que eu não sirvo, mas assim, pessoas que cuidam dos detalhes, e olha como tem detalhe. E eu louvo a Deus por isso, porque juntos a gente pode trabalhar, e o resultado pode ser bom. Então esse é o trabalho do pastor. E o diácono, ele cuida mais dessa questão da logística, da implementação, das tarefas que precisam ser feitas, especialmente um foco, um cuidado especial naqueles que são necessitados. Agora, quando a gente olha essa lista, eu queria destacar algumas coisas. Porque a igreja não vai ser melhor ou mais espiritual do que a sua liderança pastoral. E o resumo de tudo, e aparece nas duas listas, é essa palavra terrível, chama irrepreensível. Quem é irrepreensível? Você conhece alguém? Conhece? Bom, no sentido absoluto isso é impossível. No entanto, esse é o padrão. Esse é o padrão. E talvez essa palavra resuma o resto. Porque a palavra irrepreensível, na prática, o que ela significa, na realidade, literalmente e na prática, é que, em dado momento, essa pessoa deveria ter uma vida tal que ninguém pode olhar para ela, apontar o dedo e dizer, opa, está falhando nessa área. Que não tenha sido apontado, falado e acertado. E é por isso que, na igreja, o nível de liberdade para a gente falar uns com os outros a verdade em amor precisa existir também entre os pastores, os líderes e os membros da igreja. E olha, eu dou graças a Deus porque de vez em quando alguém me procura. Eu sei que tem gente aqui que gostaria de falar comigo e não fala. Eu sempre soube disso a vida inteira, mas aí o que eu posso fazer? Eu gostaria até que você falasse comigo, se você tem alguma coisa. Às vezes a gente acerta, às vezes é uma questão de interpretação, de hermenêutica, às vezes é fato, algo que realmente escapou. E isso é uma oportunidade de a gente acertar e continuar vivendo de uma forma irrepreensível, tanto de um lado quanto do outro. Porque quem guarda algo e não fala, ou fala para outro, ou pensa e julga, também está numa situação muito perigosa. Então, irrepreensível é uma estrada de mão dupla. Porque vocês, e aqui eu me coloco junto com todos os presbíteros e líderes da igreja, nós precisamos do feedback de vocês. Ele precisa existir. Constantemente. Agora, claro, tem aquelas pessoas que dão feedback de tudo. Gostam de dar feedback. Aliás, são chamados para dar feedback. E gostam de... Então, sempre dando. Mas Deus coloca algumas pessoas assim no rebanho. A gente precisa de gente assim. E se por acaso você me vê assim, olhar para um lado e ir para o outro, não é porque eu vi alguém assim ali, não. É porque eu estou com alguma coisa para fazer e me distrair. Não é isso, não. Tá? Fique tranquilo. Mas outra área que é aliás, uma área que está presente no Novo Testamento todo e na Bíblia inteira, e isso é claro que é interessante que fala marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Naquela época, como hoje, isso é um problema. Isso é um problema. Na igreja. Infelizmente, uma das causas prevalentes, converso com o pastor Jaime Kemp, que viaja ao Brasil há mais de 50 anos, e pastoreia pastores e gente que está arrebentada, famílias, ele está ali, sentado. E ele vai dar o testemunho, ele e a Judite, de quanta dor, quanta tragédia na vida de pastores, por causa dessa área. Por causa dessa área. Fiel à sua única mulher.
Porque ele pode ser fiel a ela e fiel a outra, a outra, a outra. Marido de uma só mulher. E a gente tem que ver isso, porque na realidade o padrão de Deus é tão alto que Jesus falou assim: se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. E mulher é a mesma coisa. Essa fidelidade, e aí ontem eu estava conversando com a Cláudia, né? A gente é uma igreja, vou falar uma coisa aqui, não para constranger nem a mim nem a ninguém, mas nós somos uma igreja dos abraços, né? Lembra que eu falo dos 5 abraços? Mas deixa eu falar uma coisa, se você não se sente à vontade de dar ou receber abraço por algum motivo, ou se nessa semana você está mais sensível, abre o jogo aqui. Não abrace. Estenda a mão. Foge do pecado. Está rindo? É sério. É sério. Outra grande área aí é a área do domínio próprio. Moderado, controlado, respeitado, respeitável. Essa ideia da pessoa estável emocionalmente está presente aqui. Está presente. Pessoas explosivas, pessoas, sabe, extremas, têm uma dificuldade muito grande de liderar e de ser seguido. Claro, o espectro de personalidade é gigante. E nós não estamos falando pessoa de um samba de uma nota só. Pam, 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 pam. Aí todo mundo dorme. Mas tem que ter um limite. Se você gosta de discutir ou de você tem opiniões fortes, então escolha o que você vai discutir, quando você vai discutir, para aquilo não se tornar modus vivendi. Precisa ter uma certa estabilidade no meio do caminho, porque a gente lida com pessoas de todos os tipos. Aquele que não fala nada, fica quietinho, entra e sai. Eu me lembro de um missionário que frequentava uma grande igreja de São Paulo, que falou assim, e gostava de ir nessa igreja, falou assim, ele era muito famoso, como missionário, conhecido no Brasil inteiro, ele falou, a única igreja que eu posso entrar, sentar, assistir o culto, e ninguém me chama para falar lá na frente, ou dar uma palavra, está conosco, o missionário fulano de tal. Eu pegava isso como um elogio. A igreja que é assim, ela deve ser elogiada. Aliás, eu não sei se você sabe, já passaram por aqui vários missionários de outras denominações, pastores que estavam mudando de posição alta na denominação, e eu cheguei e falei, escuta, eu tenho ouvido vocês aí todo domingo, nem eram batistas. Eu não vou dizer quem é, não vou dizer que denominação, isso aconteceu alguns anos atrás, durante meses, né, que eu estou deixando uma grande função que eu tenho na denominação. E se eu começar a ir na igreja das pessoas que eu lidero, que eu sou responsável por uma grande área de igrejas e pastores, eles vão pensar que eu estou lá e eu estou de olho no lugar deles. Então, enquanto eu estou nessa transição, a gente precisava de um lugar que a gente pode sentar e ser ministrado. E eles vieram durante meses aqui. Eu falei, quando ele falou isso para mim, eu falei, graças a Deus. Missionários que hoje estão, uma família que está na América Latina, não vou dizer quem é a família nem o país, ficaram aqui meses. Estavam com uma situação difícil, mudando de missão, e no final foram ministrados, tiveram acolhida, frequentaram nossa igreja, estão no campo. Porque eu acho que uma parte disso tem a ver com o ambiente que a gente cria. E a palavra que vem a seguir justamente é acolhedor. E essa palavra filoxenia, amor pelos estranhos, ou pelos estrangeiros, ou pelos diferentes, ou pelo outro, aquele que não é como eu, aquele que é de fora. Essa é uma característica que deve existir na liderança pastoral da igreja. Esse acolhimento dos diferentes.
E nós queremos ser assim. Nós somos e queremos ser mais. De vez em quando a gente ouve a notícia, um exemplo de alguém que esteve aqui, mas não se sentiu acolhido. Eu fico triste. Nós não conseguimos controlar tudo. Mas também, para cada notícia, para cada história como essa, a gente ouve 5, 10 histórias de pessoas que estão aqui e falam, nós fomos acolhidos. Graças a Deus. Temos que melhorar. Não pode ficar ninguém sem se sentir acolhido. Alguns de vocês aqui têm esse jeito de ficar lá fora e olhar, né, com o periscópio e ver, aquela cara eu nunca tinha visto. E vai lá e fala, ei, como é seu nome? Muito prazer. Você está há quanto tempo? E às vezes a gente fala assim, não, eu estou aqui já há 1 ano e meio. Pior é quando o pastor faz essa pergunta. Precisamos melhorar. Uma outra área que aparece muito forte, especialmente no caso do presbítero, é capaz de ensinar. Presbíteros, agora uma palavra para vocês. Vocês estão ensinando? Epa, apertei sem abraçar, né? Estão ensinando? Não é só no sentido de pregar, né? Mas vocês têm aberto a palavra de Deus e ajudado pessoas a conhecer o que Deus diz e aplicar essa palavra em situações específicas, pequeno grupo, individualmente, cursos, enfim. Essa é uma área. É lógico que há diferentes dons, mas essa é uma capacidade que ela pode até um certo ponto ser e deve ser desenvolvida. Não é todo mundo que tem isso naturalmente, ou pensa que não tem, e de repente descobre que gosta e que tem. Uma outra área que aparece com muita força aí é a questão do vinho. Vinho. E tanto numa lista quanto na outra, dos presbíteros, dos diáconos, diz que não dado ao vinho, e a ideia aí é chegadinho ao vinho, perto. A palavra é essa. Está sempre ali pertinho. Eu e o vinho. Eu, minha esposa, meus filhos e o vinho. Eu, minha esposa, meus filhos, meu trabalho e o vinho. O vinho está lá. Essa é a ideia. É a ideia de que você não consegue viver sem ele. Ele tem que estar sempre por perto. E não é que ele vai necessariamente causar embriaguez. Mas o perigo existe. Então a palavra não dado e, quando fala do diácono, não inclinado a muito vinho. Porque o vinho da época era um pouco diferente do de hoje. Claro, a gente tem hoje todo tipo de vinho, né? Tudo, uma qualidade imensa e uma variedade tremenda, e alguns de vocês são conhecedores, enólogos, verdadeiros enólogos. Eu tiro o chapéu. Aliás, não uso o chapéu. Mas a responsabilidade que nós temos nessa posição é de ser exemplo. E os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, elas vão fazer o que a gente faz. Não o que a gente fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu não me conformo com aquelas propagandas na televisão e depois beba com moderação. E engana que eu gosto. Então é só o cuidado, porque essa área ela está presente e se Deus falou isso, é porque a gente tem que tomar cuidado. Nada além disso. Outra área é a questão do dinheiro, da ganância, dessa vida financeira, que é um dos problemas de testemunho que acontecem frequentemente na vida dos líderes. O cara é bom, é bonzinho, ele é amoroso, ora, profetiza, cura, expulsa demônio, mas tem uma vida financeira bagunçada, deve para Deus e todo mundo. O que a Bíblia está dizendo é que essa pessoa não está qualificada. Se dinheiro é problema, de uma forma ou de outra, isso tem que ser ajeitado. É lógico, a gente tem momentos em que a gente passa por dificuldade, ou de repente fica devendo. Assim, são circunstâncias. Mas há uma diferença entre circunstância e hábito, estilo de vida. Isso é sério.
E quando existe a parte da ganância, quando a gente vai para o ministério ou posição, e aqui eu me refiro àqueles que vivem de salário da igreja ou do ministério, quando isso se torna um meio de lucro, a coisa então já chegou num nível inaceitável. Aí a palavra de Deus já foi para o cano mesmo, lá para o lixo. Então esse é um cuidado que nós devemos ter. Quando a gente escolhe, e nós, de vez em quando, a nossa igreja tem a oportunidade de escolher nossos líderes espirituais, nós temos que ver, e a gente passa por isso. A gente prega sobre isso, a gente ensina novamente. E logo, logo nós vamos estar fazendo uma decisão sobre um pastor para essa igreja. Para quem nunca ouviu isso, está ouvindo agora pela primeira vez. E não é porque eu estou pendurando a chuteira. Não. Ô louco, meu olho está brilhando, meu coração está batendo. Estou vivo. Mas já há alguns anos Deus tem colocado no meu coração o desejo de me dedicar mais a formar líderes. De me dedicar mais a multiplicar. A investir a minha vida em pessoas que um dia também, quando eu era jovem, houve pessoas que investiram na minha vida. E por isso, graças a Deus, pessoas andaram comigo e eu continuo andando. Mas eu desejo dedicar mais tempo para isso. Não tenho nenhum convite, não sei exatamente o que vai acontecer, estamos orando, estamos pensando uma série de coisas, mas vocês, daqui a alguns meses, vocês vão tomar uma grande decisão que vai colocar diante dessa igreja um pastor. E é muito importante que vocês se lembrem dessa lista. Que vocês busquem esses sinais. Que vocês vejam com muita seriedade. Não uma aparência. Mas orem para que Deus dirija de tal maneira que a pessoa que vier para fazer parte da liderança pastoral junto com os presbíteros seja alguém que tenha essas qualificações. Um bom líder espiritual em casa, porque quem não é líder espiritual em casa não pode liderar a igreja. E, irmãos, eu já tive momentos na minha vida que eu pensei em deixar o ministério pastoral, não a fé. Porque eu estava com situações caseiras críticas, em que o estilo de vida dos meus filhos não eram conforme a palavra de Deus. E eu andei ali na beira de dar um tempo. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, operou na nossa família, graças a Deus. Mas esse é um fator que precisa estar presente. E não pode ser alguém novinho na fé, sem experiência. Aliás, os diáconos, porque a implicação é que eles vão lidar com dinheiro. Essa é uma outra área dos diáconos. Aqueles que cuidam da parte financeira da igreja, da distribuição, né? Das ofertas. Então, é muito importante que essas pessoas sejam, conforme o texto, avaliados primeiro e se mostrarem dignos de confiança, então, que sejam efetivados. Mas tanto um grupo quanto o outro não pode ser o neófito ou sem experiência. Precisa ser gente que já caminha com o Senhor há algum tempo. E é interessante que nos dois casos, o diabo é citado. A tentação do diabo e a condenação do diabo. Nos dois casos. A tentação do diabo foi o orgulho. E a questão de você impor as mãos rapidamente sobre alguém que ainda não tem experiência, vivência, e você colocar essa pessoa numa posição muito cedo, numa posição de proeminência, que esta pessoa corre o risco de cair na tentação do diabo, que foi o orgulho. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. E por último, credibilidade dos de fora. E é interessante que no caso dos presbíteros, essa credibilidade precisa existir a priori. No caso dos diáconos, essa, eles chamam de preeminência e a ousadia, são qualidades a serem alcançadas.
Nós vamos terminar, mas eu quero fazer uma pergunta. Por que qualificação tão elevada? Porque se trata da igreja que custou a vida do seu filho. A igreja de Deus custou a vida do Filho de Deus. O valor da igreja é quanto vale o sacrifício de Jesus. E se a igreja tem esse valor para Deus, quem lidera pastoralmente a igreja tem que entender isso. E essa qualificação, essa exigência é tão alta porque pastorear a igreja é tarefa difícil, árdua, que requer constante desenvolvimento, muita dedicação e, não raro, sacrifício. Vocês presbíteros comigo sabem o que eu quero dizer. Vocês sabem. E vocês também, que andam conosco e têm vivido a história curta, quase 8 anos da CB Moema, muitos de vocês também conosco já dividiram momentos de alegria e também momentos de dificuldade, de tristeza e sacrifício. Por isso que se por um lado desejar ser presbítero é uma coisa honrosa, ao ler tudo isso, ao ver tudo isso, ao encarar tudo isso, eu espero que a maioria diga sim, não é para mim. Isso não é para mim. E se você sente isso e pensa assim, que bom. Porque se você tiver desejo, é importante que você entenda do que se está falando. E se você topar, se é isso que está no seu coração, se você tem crescido e se desenvolvido na fé, e os dons, e um chamado, aleluia, vamos junto. Desde que seja nessa base. Eu mencionei lá na frente, no começo, aquela campanha Never Follow. Nunca siga. O número 1 não segue. A Barbara Kellerman é uma pessoa que publicou muita coisa, ela é uma das gurus nessa área de liderança, e ela tem estudado muito essa questão do líder e do seguidor, né? Tem um livro em inglês chamado Followership, que se eu fosse traduzir seria seguirança, assim como tem liderar, liderança é que não tem a palavra em português, mas seria seguirança. Enfim, em português é como os seguidores fazem os líderes, como eles estão criando mudança e mudando os seus líderes. E a Bíblia fala, esse livro que ela fez um estudo grande, mostrando que os seguidores são tão importantes quanto os líderes. E estudando a literatura dos subordinados, como ela chama, ela concluiu que há 5 tipos de seguidores: o isolado, o espectador, o participante, o ativista e o fanático. Na realidade, fanático não é uma boa tradução em inglês, para aqueles que sabem inglês é o die hard. Die hard é o obstinado, é o teimoso, é a pessoa que não desiste, morre pelo negócio. Tá? Então, a palavra fanático às vezes tem uma conotação só negativa, mas eu queria só colocar que o inglês não é tão negativo. Pode ser, mas não necessariamente. E ela então explora cada uma desses tipos de seguidor, e ela mostra uma série de exemplos que vão desde o domínio nazista até, no caso desse livro, que já tem alguns anos, a ofensiva lá no Afeganistão. E ela estuda a relação entre líderes e seguidores. É fantástico. Se vocês me derem 1 minuto, eu só vou terminar compartilhando com vocês um pouquinho. Os isolados são aqueles que estão completamente desligados de tudo. Eles não querem saber o que os líderes estão fazendo, o que eles são. Eles não reagem a nada que os líderes estão falando, fazendo. Estão totalmente desligados. Na realidade, é um grupo à parte. Estão isolados, estão alienados. No entanto, essa alienação tem consequência. Porque por não saber nada e não fazer nada, esses isolados estão fortalecendo ainda mais líderes que já têm um poder nas mãos. Aí vem os espectadores. Os espectadores observam, mas não participam. Eles fazem uma decisão deliberada para ficar de lado, só olhando. Se desengajam dos líderes. E qualquer outra coisa que o grupo, da dinâmica do grupo exige, eles não fazem parte, eles ficam só olhando, mas não participam. Estão ligados, mas não fazem nada.
afastamento deles, de fato, é uma declaração de neutralidade, que na realidade significa um apoio tácito para quem quer que seja e qualquer que seja a situação que constitui o status quo. Aí vem os participantes. Os participantes são de alguma forma engajados, eles claramente favorecem os seus líderes, apoiam os grupos, organizações que eles são membros, ou se opõem com clareza a eles. Em qualquer dos casos, eles estão suficientemente interessados para colocar dinheiro aonde a boca deles chega. São pessoas que falam. E eles são engajados a ponto de querer pôr dinheiro, pôr o bolso nisso. Isso quer dizer investir aquilo que eles têm, seja tempo ou qualquer outra coisa, para tentar ter um impacto naquilo que está acontecendo. Os ativistas, eles sentem fortemente acerca do... têm um posicionamento forte em relação aos líderes e agem de acordo com esse sentimento. Eles são competitivos, eles são cheios de energia, são engajados, ansiosos, porque eles investem fortemente em pessoas, em processo, trabalham muito, muito, tanto a favor dos líderes ou para solapar ou até mesmo destronar os líderes. São os ativistas. Finalmente, os fanáticos, os diehards, né, os caras que não desistem. Como o nome implica, eles estão preparados a morrer se necessário pela sua causa, seja indivíduo, uma ideia ou ambos. Os fanáticos, obstinados, são devotados profundamente aos seus líderes, ou, em contraste, eles estão prontos para removê-los das posições de poder, autoridade ou influência por qualquer meio que for necessário, que seja necessário. Em qualquer que seja caso, eles estão definidos pela sua dedicação, incluindo a disposição de arriscar a vida. Ser alguém desse tipo consome demais energia. É quem você é. Determina o que você faz. Aí eu me lembrei do texto de Hebreus e nós vamos terminar com ele. Isso aqui, toda tipologia tem seus limites, né? Mas é interessante. E talvez, em momentos diferentes da nossa vida, a gente tenha uma postura um pouco diferente, faz parte de um grupo ou de outro tipo. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre seguir? Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Eu vejo aí duas coisas. Primeiro, que quem segue precisa ter uma referência na história. E a história, nesse sentido positivo, é você ter na sua memória exemplos de pessoas, homens e mulheres, que lideraram, te lideraram. Pessoas que vocês que se afadigaram ensinando a palavra de Deus, seja pela vida, ou seja, literalmente falando a palavra de Deus para você, como um professor, como um mestre, mas pessoas que se destacaram nisso, mas não somente pela fala bonita, ou concatenada, ou interessante, ou original. Não. Olha para o bem que resultou da vida deles. E sigam o seu exemplo de fé. E o contexto de fé aí, Hebreus, capítulo 11. Fé que abriu mão de prazeres ou de recompensas ou privilégios dessa terra para alcançar algo depois. Fé que levou muitos deles a perderem a vida. Leia a lista de 11. Está lá, os chamados heróis da fé. Imitem essa fé. Sigam esse exemplo. Da fé que faz uma diferença. Que os levaram a tomar decisões duras.
porque eles aguardavam algo superior da parte de Deus. Mas não adianta a gente ficar vivendo, o pastor fulano, minha vovó, minha tia orava debaixo da árvore, lá do terreiro, lá da fazenda, do sítio. A gente tem essas histórias. Mas isso não é suficiente. Porque quando você olha para a vida dessas pessoas, possivelmente, elas tinham uma atitude de humildade, uma atitude de mansidão diante de Deus. E se você for procurar na vida delas, houve ocasiões em que elas poderiam, pela estatura moral e espiritual, bater o pé, socar a mesa e dizer: você sabe com quem estou falando, mas não fizeram isso. Se entregaram àquele que julga retamente. Pode procurar na vida deles. E em todos você vai ver essa qualidade. E se isso você consegue ver ainda nesse mundo esse tipo de referência, meus queridos, se isso existe, se isso é genuíno, se isso é possível para mim e para você também. Não adianta ter uma referência histórica, se a nossa atitude no presente não reflete. Obedeçam aos seus líderes, façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Que Deus nos dê clareza, iluminação para todos nós. Amém. Vamos orar? Coloca diante de Deus agora a sua vida. Não pensa em ninguém, é você. A luz está brilhando em cima da sua vida agora. A luz da palavra, a luz de Deus. E lembre-se que a luz de Deus, ela ilumina, ela não escraviza, ela queima o que não presta, mas ela realça a obra de Deus na nossa vida. E se há alguma coisa para ser acertado, se há alguma atitude que precisa ser corrigida, se há uma noção que precisa ser ajustada, se há uma retribuição ou uma reparação que precisa ser feita, e é possível fazer, porque às vezes a pessoa já não está mais nesse mundo. Nesse caso, reconhece diante de Deus, e a graça de Deus vai ser suficiente. Mas coloque-se diante do Senhor agora e dizer: Senhor, eu quero aprender a seguir segundo a palavra. E também obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me dado de influenciar e de liderar. Jesus falou para os seus discípulos: o mundo, os grandes, são aqueles que mandam, tem um monte de gente servindo. Never follow não é a filosofia da igreja. Aceite o fato de que Deus colocou você numa posição de liderança. Aceite isso. É um privilégio, é uma coisa honrada. Onde você está, não é só na igreja. Mas peça a Deus que essas qualificações do líder, que começam aqui no nosso meio, possam também estar presentes na vida de todos nós. Aonde a gente atua, em casa, na vizinhança, nas associações que a gente pertence, nas reuniões para onde a gente vai, nas áreas de expertise que a gente é chamado para falar, para dar consultoria, para orientar, em todos os lugares. Na empresa que é nossa, na empresa que não é nossa,
que os valores do reino possam estar presentes. E que nós, como Igreja de Jesus, começando por nós líderes, possamos levar a verdade, portar a verdade, sustentar a verdade, exemplificar a verdade com a nossa vida, com a nossa comunidade, no nosso dia a dia onde Deus nos colocou. Senhor, que assim seja. É a nossa oração e nossa esperança no nome de Jesus. Amém.